O presbítero, a senhora eleita. Porque João, o apóstolo, se autodenomina presbítero? E quem é a senhora eleita? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, segundo a Epístola de João, o tema é esse: o presbítero, a senhora eleita. Sobre essa carta, seja bem-vindo, paz seja convosco. Vamos lá, minha gente, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa é a segunda série de leituras, nós já lemos a Bíblia toda aqui no canal do YouTube. Estamos repetindo toda a leitura da Bíblia. Até Jesus voltar, minha missão é ler e explicar a Bíblia. Ou melhor, para rimar, né? Até Jesus voltar, minha missão é ler e a Bíblia explicar. Vamos que vamos para a segunda epístola. Só tem versículos, tá? Quando uma carta, um livro é pequeno, nós não falamos capítulo. Às vezes a gente até fala para efeito didático, para a pessoa encontrar 2 João, capítulo 1, mas o correto é dizer 2 João 1, é o caso aqui que nós estamos lendo. 2 João a 1:1, mas geralmente se você citar 2 João 1, estará também correto. Só repetindo aqui, nosso tema é esse: presbítero, a senhora eleita. Esse é o nosso cronograma e vamos para a leitura de hoje. Vamos lá. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Bem, deixa eu logo esclarecer uma coisa para os irmãos. Tem um vídeo meu que está, até digamos assim, viralizando no TikTok, no Instagram. É um corte de um podcast, Raiz Gospel, onde eu digo que presbítero, bispo e pastor, em Atos 20:28, está se referindo à mesma pessoa. É incrível como tem gente que não para pensar no que eu estou dizendo e acaba escrevendo um monte de bobagem. Primeiro que a pessoa não para pensar que quem está falando não nasceu ontem. Estou falando por acaso. Estou explicando com conhecimento de causa e analisando o texto. Não tem como não entender assim, porque Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso e ele diz: olhai por vós. Vós quem? Presbíteros de Éfeso. E olhai pelo rebanho. Quem é que tem rebanho, amados? Pastor. Rebanho esse sobre o qual o Senhor vos constituiu bispo. Então ele chama a mesma pessoa de presbítero, de bispo e de pastor num único versículo. É difícil entender isso? Aí a pessoa quer comparar a Bíblia com a denominação dele que tem 100 anos, 112. Não seria diferente? Não seríamos nós que teríamos que nos enquadrar ao modelo bíblico? Sim. E a pessoa também não entende que eu estou falando de um contexto histórico. Ali em Atos era assim. Depois, com a evolução, eu sou professor de História da Igreja, depois do ano 100, aí houve uma evolução e começou a hierarquização dos cargos, onde o bispo passou a ter uma supremacia sobre os presbíteros, que eram os pastores locais. Então, gente, esses títulos não são dons, são títulos de cargos eclesiásticos, tá bom? E são sinônimos. Olha só, João, o apóstolo, ele diz: o presbítero, a senhora eleita. Será que João não sabia que ele era apóstolo? Será que João não tinha uma credencial de apóstolo?
Meu Deus, é João, o discípulo amado, aquele que inclinou a cabeça no ombro do mestre, não é isso? João, o discípulo amado. Então, ele se autodenomina presbítero, porque o presbítero é o pastor local. E a senhora eleita, a melhor interpretação que nós podemos ter dessa senhora eleita, é que seria uma igreja, provavelmente a própria igreja de Éfeso, que ele foi fundador. Porque muitos acham que essa senhora eleita, seus filhos, é uma mulher muito devota, muito crente, com muito testemunho, tá? E ele chama de senhora eleita. Mas essa interpretação, ela para mim é mais fraca. O melhor é entender que aqui se fala de uma igreja. Pode ser Éfeso, pode ser Roma, tá? Mas não de uma mulher. Aqui é uma linguagem figurada. E vamos entender mais na frente que ele fala da tua irmã, ok? Ele fala de irmã, é uma igreja pró-irmã, uma igreja de mesma fé. Bom, vamos lá, prosseguindo aqui na leitura de 2 João. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Onde João está, ele fala de amor. É o discípulo amado, é o apóstolo do amor, é aquele que inclinava a cabeça do ombro do mestre, o privilégio de João. Aleluia. Verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E aí, em se tratando de uma igreja, os filhos seriam os membros que estavam andando na verdade. Nem todos, né? Mas alguns. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Só lembrando que a Bíblia sempre usa a linguagem figurativa de mulher, tanto para Israel como para a igreja. Tá? Então é por isso que eu entendo que a melhor interpretação seria assim, achar que aqui está se falando de igreja e não de uma pessoa. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, seja o amor. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. João está escrevendo para combater os gnósticos, uma seita terrível que abalou o início do cristianismo. Eles tinham várias teorias malucas, né? Gnose vem de conhecimento, e os gnósticos se achavam os mestres, mas eles não confessavam que Jesus veio em carne. Então, eles negavam o milagre da encarnação do Logos, e eles negavam a divindade de Cristo, como algumas seitas negam. Acham que Jesus foi um homem, um profeta, mas que ele não é Deus. As testemunhas de Jeová declaram isso. A corrente adventista também declara isso. Que Jesus não é Deus, mas os verdadeiros cristãos entendem que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E quem confessa diferente, esse tal é o enganador e o anticristo. Obrigado, João, por nos orientar. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos
o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eita, parece que está falando com aquelas pessoas que eu falei ontem, né? Que falam que não existe trindade. O fato de não existir o termo trindade não significa que ela não existe, porque a Bíblia diz: esses três são um. Nós lemos ontem no capítulo 5 de 1 João, versículo 7. E esses três são um. Agora, quem persevera na doutrina de Cristo, esse mesmo tem o Pai e o Filho. Tem muita gente por aí dizendo que você só tem que ser testemunha de Deus ou de Jeová e, e o Filho é apenas mais um. É isso? Gente, Deus amou o mundo de tal maneira que que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O projeto é um só. Eu e o Pai somos um. Este que persevera na doutrina de Cristo, e aqui vem cristologia, encarnação do Verbo, divindade do Logos, da palavra, a palavra eterna. Esse que persevera nessa doutrina, e doutrina não é negócio de brinco, de cabelo grande, cabelo curto, manga comprida, manga curta. Gente, isso aí é costume local, temporal, terreno. Lá na Escócia os homens usam saia, se eu chegar lá de calça eles vão dizer que eu que sou estranho. Mas doutrina é palavra. Doutrina é Bíblia, tá? Por isso seja afiado na Bíblia, como a Bíblia, seja crente bereano. Você não precisa concordar comigo, mas vá no texto e confira. Esse que persevera na doutrina de Cristo tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Eita! Vou de casa, eu quero aqui dar um curso bíblico para vocês. Não, obrigado. Tchau. Nem tampouco saudeis. Não, gente, aí não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não, meus amigos lá da visita da nossa casa no domingo vão ficar zangados comigo. Então, eles não são nossos inimigos, são pessoas de bem, são pessoas boas, são pessoas educadas até. Só são fechados no segmento de interpretação de alguns textos bíblicos, né? São as testemunhas de Jeová, posso citar porque isso é público, notório, né? E em breve eu vou gravar vários vídeos aqui sobre esse tema, combatendo as seitas, tá? Eu receberia muito bem, se tiver tempo, né? Porque já sabe o que eles vão falar, mas a maioria não quer conhecer a verdade, não quer sair daquele entendimento que ele tem, ele quer passar o que ele tem para você. Mesmo se você for pastor, for mestre, tiver teologia, tiver mestrado, para ele não interessa. Ele acha que ele estudou e que a tradução, segundo Charles Russell, que é a nova tradução das Escrituras, é o correto. Lamentável, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós não estudamos uma tradução, nós estudamos várias traduções, nós estudamos principalmente os textos originais, praticamos a hermenêutica com a ferramenta chamada exegese, que é extrair do texto, e daí nós tiramos várias conclusões. Nós também comparamos vários textos bíblicos e nós temos na Bíblia doutrina suficiente para entender que Jesus é o Cristo. Então, é claro que esse pessoal, nossos amigos, testemunho de Jeová, nós temos, aliás, eu estou aqui em São Cristóvão, aqui tem do lado, nós somos vizinhos, somos bons vizinhos, mas do ponto de vista teológico, me desculpe, tá? E em breve, eu estou devendo um vídeo aqui que eu prometi na internet, vou gravar um vídeo contestando uma fala do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é um mestre. E eu convidaria o Rodrigo Silva para ensinar no seminário a disciplina sobre história de Israel.
eu chamaria ele para ensinar alguma coisa histórica de livros bíblicos, sem problema. Agora, eu não chamaria ele para ensinar sobre cristologia, porque o adventismo não entende a doutrina de Cristo como os demais cristãos. Daí ser considerado uma seita. Entendeu? E o senhor Rodrigo Silva afirma categoricamente que Jesus é Miguel, como também creem assim as testemunhas de Jeová. Me desculpe, mas quando Daniel recebe aquela visão e aparece para ele ali, de fato, Miguel, a Bíblia diz: eu sou Miguel, um dos primeiros príncipes. A Bíblia se refere a Miguel, um dos primeiros príncipes. Jesus não é um dos, Jesus é o unigênito do Pai. Miguel é apenas um arcanjo, arqueângelos, comandante de anjos, que segundo a tradição judaica tem mais. Mas Jesus é o criador de Miguel. Entendeu, gente? Então, existem seitas, são pessoas boas, são pessoas muito estudadas também, mas de uma linha fechada, não quer abrir a mente para entender. Então, é claro que quando João diz aqui não receber em casa, é porque esses gnósticos estavam aproveitando. Por exemplo, a mulher não estudava naquela época, não tinha capacidade de argumentar. Então, eles iam nas casas enquanto a mulher estava fora, igual a serpente no Éden. Aproveitou que Adão foi regar as plantas e ela veio e enganou ela. Pegou aí? Então, eles vinham, muitas seitas fazem isso também, vão durante o dia, quando o homem não está em casa, ou alguém que tem uma argumentação melhor, e vem querer entubar a sua doutrina, seu ensinamento. É por isso que João está dizendo para não receber em casa. E o meu conselho é o mesmo: se você não tem argumento, se você não leu a Bíblia toda ainda, não receba não, porque eles são muito bem estudados, muito bem preparados, tá bom? Muito bem doutrinados nos seus conceitos, tá bom? Então, se você não leu a Bíblia toda, aceite esse conselho de João, não receba em casa. Mas aqui não está se referindo a essas seitas modernas, está se referindo especificamente aos gnósticos, desculpa, porque de fato eles infiltravam nas casas, uma vez que as mulheres não tinham acesso, né, às escolas, não tinham a mesma entrada, mesmo as mulheres cristãs, as primeiras, né, ainda eram um pouco limitadas no aprendizado, né? Para uma igreja, Paulo diz que a mulher não é permitida ensinar, entendeu? Então, por isso, isso ali era local, que Paulo falou, em Corinto, mas esses gnósticos se aproveitavam disso para se infiltrar, né, e inserir a sua falsa doutrina, os seus ensinamentos falsos. Vamos lá. Mas se você quiser receber esses nossos amigos aí da Trindade, pode receber à vontade, desde que você tenha argumento bíblico para conversar com eles, tá? E pode saudar também. Sauda com a paz do Senhor e pede para fazer uma oração em nome de Jesus. Aí ele não pode. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Bem, como eu estou falando aqui, é porque João, estava se referindo a esse grupo de gnósticos. E então, quando você recebia em casa, é como se você tivesse, chamou ele para tomar um café, então é como se você tivesse esquecido o café, gente. E ó, eita Jesus, é assim mesmo. Então, era como se você tivesse alinhado com eles, tá bom? Daí, nesse momento aqui específico, Paulo recomenda não receber, porque senão você está fazendo parte das más obras. Tendo muito que escrevermos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar face a face,
para que o nosso gozo seja cumprido. Eita, João. João acaba com o coração dos irmãos, né? Ele não gosta. João é aquele pastorzão, discípulo do amor. Ele não é de falar muito, de escrever muito, como Paulo escreve, né? João é de ir lá, abraçar, bater um papo. E é isso que ele está dizendo. Eu não gosto de escrever muito, não. Eu queria ir para dar um abraço em vocês. Já pensou um abraço do João, um apóstolo? Meu Deus do céu. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Ele está escrevendo para a senhora eleita. E ele está dizendo que tem uma irmã dela, ou seja, outra igreja. Tá bom? Figurativamente, duas igrejas a que João está se referindo. Não sabemos por que ele usou essa figura de linguagem aqui. Bem, aqui termina a segunda epístola de João. Amanhã nós vamos falar da terceira epístola, que é pequenininha, o presbítero arrumado Gaio. Vamos falar de dois homens, um chamado Diótrefes e um outro que eu não estou lembrado do nome agora. É pequena a terceira carta de João, o outro é Demétrios. Eu vou falar sobre Diótrefes versus Demétrios. Eita, agora, o negócio amanhã vai ser bom. Diótrefes versus Demétrios. Você vai entender por quê. Na terceira, amanhã é sexta-feira, vamos concluir a terceira epístola de João. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos que dedicou esses 21 minutos, agora 22, para ouvir a tua palavra. Que a tua bênção seja sobre eles, que a tua paz, a tua prosperidade seja sobre essa casa e sobre essa família. Nós entregamos os teus filhos para que sejam aptos a defenderem a fé que uma vez foi dada aos santos. E apresentamos também essas pessoas que têm os seus conceitos baseados em traduções desvirtuadas dos textos originais. O Senhor também esclareça-lhes as mentes e dê oportunidade que o teu Espírito possa abrir o entendimento. Pai, eu oro agradecido nessa tarde pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, é eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e nessa tarde ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que assim seja, que a tua palavra produza na vida do teu filho, da tua serva, a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Abençoe também o Brasil e abençoe a nação de Israel, em especial Jerusalém, a cidade amada, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe aqui, ó. Compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Manda aí para o curso da família, manda para os amigos, manda para a célula. Me colocaram aí um monte de grupo. Eu falei, ah, é? Aí eu mando tudo lá nos grupos. Ninguém mandou botar no grupo sem minha autorização. Aí eu mando lá milhões de lives, milhões de orações. Toma, 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 toma. Né? É isso aí. Deus abençoe, meus amados. Um abraço. Paz seja com vocês. Eita,